Salve, salve, Fartano! Olha só, nessa aula a gente vai trabalhar aí com um assunto muito importante do universo de backups. Só que para você ter uma noção básica, tem que lembrar o seguinte. Quando você realiza o backup, você tem duas situações enfáticas. Você tem a execução do backup, que é quando você está salvando os seus arquivos, e normalmente você vai ter uma frequência de realização dessas cópias de segurança, e você tem aquele momento em que, putz, deu merda, preciso recuperar minhas informações, porque algo aconteceu de errado, perdi meus dados, e aí eu vou precisar buscar o backup. E é importante você sempre estar testando se está funcionando tudo certinho, para poder confiar no negócio e poder recuperar as informações quando necessário. Mas aí você percebe o seguinte, acontece duas situações, a execução e a restauração dele. Claro que tem um momento no meio ali de todo o processo, mas depois a gente vai falar disso. O que a gente precisa observar já de cara é isso. Quando você fala na execução do backup, a gente vai olhar primeiramente para um conceito chamado deduplicação. O que é essa deduplicação? É a remoção das duplicatas. Porque a gente vai ver ali dentro dos tipos de backup a estruturação em que você acaba tendo dados que vão ser salvos mais de uma vez. Sim, o mesmo arquivo acaba sendo salvo mais de uma vez. E você pode eliminar essas ações em algum momento. E é justamente o momento em que essas duplicatas serão removidas que você vai poder dizer, olha, eu tenho uma deduplicação inline, uma deduplicação que vai acontecer após o processamento, uma deduplicação de origem ou uma deduplicação de destino. Então, onde, quando, como vai ser feito essa remoção dos dados duplicados? E claro, isso afeta em todo o desempenho, tanto do seu serviço que está ali trabalhando os dados, como da própria estrutura de backup. Então pensa assim, tenho ali a minha produção. O que a gente costuma chamar de produção na informática? O servidor que está ativo, que é o serviço, é o teu banco de dados ali recebendo informações constantemente. É aquele cara que está em produção. Beleza. Agora a pergunta é, esse cara ele pode parar para que seja feito o backup? Ou ele tem que ficar o menor tempo possível parado e executar o backup? O backup tem que ser algo que seja feito rapidamente ou o backup tem que ser algo mais lento? E aí você pensa assim, ele pode parar. Legal, mas na hora de recuperar, o que você precisa? Eu preciso que recupere muito rapidamente. Então são muitos os fatores que determinam para você qual é a situação necessária para atender às suas necessidades. Então não existe backup ideal, começa a regra por aí. Não existe backup, esse aqui é o melhor backup de todos. Não, você tem um backup para cada caso. Tem que ser feito todo um levantamento, uma análise do que você precisa. Quais impactos você pode aceitar, quais situações você não pode permitir, para que você possa dizer, então o nosso backup tem que ser realizado deste modo. Para nós, este é o backup mais eficiente. Então tem situações e situações, entenda por aí. E aí você já começa a analisar assim, a deduplicação. Quando é que eu vou remover as duplicações então? O backup inline, a deduplicação fazendo backup inline, ele vai remover o que a gente tem de dados duplicados, as redundâncias, durante o processo de backup. Qual que é o problema? Qual que é o impacto de fazer tudo isso? É antes mesmo de salvar a informação. Ou seja, eu não vou salvar duas vezes os dados. Ou seja, na hora que eu vou mandar, que eu vou fazer a estrutura de backup, eu vou olhar, essa informação eu já tenho lá no backup. Não preciso guardar lá novamente, porque ela já está salva. Então eu não ocupo espaço desnecessário. Só que eu gasto mais tempo de processamento na hora de fazer esse processo, porque eu vou estar olhando, estou fazendo backup. Então, eu vou olhar isso durante o processo de backup. Eu vou salvar ou não vou salvar? Salva, beleza. Aí olha para o outro, vou salvar ou não vou salvar? Não pode salvar porque já tem. Então, o backup se torna mais lento. A execução de backup se torna mais lenta, mas ocupa menos espaço. Então, ele otimiza o espaço. Percebeu o que você está analisando? Tem um espaço de sobra. Então, não precisaria fazer isso. Agora tem espaço de menos. Então é uma coisa que já é importante para você. Aí você tem o pós-processamento. Esse aqui já pensa numa situação, eu não posso ficar perdendo tempo na execução. Então ele vai fazer o backup de todos os dados, ele vai salvar tudo. Salva tudo aí. Depois ele vai olhar, olha, isso aqui que eu salvei é igual aquilo que eu já tinha salvo. Remove isso aqui. Já está duplicado. Então eu vou remover as duplicadas depois de ter feito todo o backup, já salvar as informações. Agora olha só, quando você fala em backup de origem e backup de destino, a deduplicação de origem e de destino, ele vai remover as duplicadas, o de origem, antes de fazer o backup. Olha o problema, esse aqui ele afeta muito o servidor de produção. Por quê? Antes mesmo de enviar, antes mesmo de fazer qualquer envio para o servidor de backup para salvar o arquivo, eu vou olhar no meu banco de dados e analisar, esse aqui eu já salvei lá no backup? Já. Então não preciso mandar.
Isso aí otimiza a rede, faz com que o fluxo de dados da sua rede não seja tomado porque você simplesmente vai analisar antes. Mas o próprio servidor que tem os dados, a produção ali, ela acaba sendo muito onerada nesse processo. Quando você olha aqui na ideia do inline, o que você percebe? Eu estou fazendo já o backup. A informação já está sendo no processo de backup. O de origem é antes de executar a estrutura de fazer o backup. Então tem um momento antes do backup e um momento durante. O inline é durante. O de origem é antes. Os dois, de certo modo, oneram a produção, mas dentre eles, o de origem é o que mais onera, é o que mais pesa para a produção. E aí você tem o de destino. O de destino, a ideia é envia tudo, manda tudo para o servidor de backup. E o servidor de backup é que vai decidir se ele precisa ou não salvar. Se ele vai remover a duplicata antes, depois, aí é outra história. Ou seja, eu vou enviar tudo. Qual que é o problema? Eu acabo ocupando muito da minha rede. O tráfego de rede é muito grande. Só que, por outro lado, o servidor de produção não precisa ficar comparando as coisas. Eu só pego os dados da produção e envio para o servidor de backup. Ou seja, mando para a rede, mando para fazer a cópia de segurança. Então é a ideia de onde a remoção da duplicata vai ser feita? Lá no cara, separado da produção. Lá no servidor de backup ou na appliance de backup que você tem. Então é esse elemento que você está analisando quando fala na deduplicação. Agora, o ponto mais crítico e mais importante, quando a gente olha a estrutura de backup, é entender os tipos de backup. Só que para analisar eles de modo frio, esta informação é de suma importância, o que é o chamado Flag Archive. Quando você fala em Flag Archive, simplesmente você tem que entender assim, todo arquivo, pasta, eles têm uma propriedade, na verdade tem inúmeras propriedades, só que tem algumas propriedades que nós como usuários vemos. Você vai lá, clica o botão direito, propriedades, sei lá, detalhes, né, geral, você vê, principalmente de arquivo, tem muito mais informações. Quando você está ali no explorador de arquivos do Windows, né, no Windows Explorer, nas versões antigas ou na versão mais recente, o explorador de arquivos, você tem lá o modo de exibição de detalhes, você pode colocar um monte de propriedades. Você pode ver coisas que a maioria dos arquivos nem tem. Né? Por exemplo, eu quero ver autor, data, ano, eu quero ver qual é o álbum que foi publicado. Pô, isso aí vai ter em música, não vai ter um arquivo de texto. Então tem sempre alguma coisinha que pode ser adicionado. Só que esses aí são propriedades que você, como usuário, enxerga. Que a gente vai lá e pode falar, eu quero ver ou não quero ver. Agora existem propriedades que não são para nós, são para o sistema. Então não tem por que mostrar para o usuário. Uma delas é o Flag Archive. É o nome da propriedade e ele é mencionado, ele é tomado no universo de backup, sim, para você dentro da prova. A outra propriedade que você pode olhar e que é importante para você é aquela que determina se um arquivo é lixo. Ou seja, quando você apaga um arquivo, ele fica marcado como lixo. Então são duas propriedades que quem utiliza é o sistema operacional. Para nós não faz muita diferença visualmente. Não tem por que olhar. Aqui a gente vai precisar saber por conta do conceito. Agora, esse cara, como uma propriedade de arquivo, ele tem uma regra, que é importante. Toda vez que você criar um novo arquivo, pasta, quando você alterar ele, for lá, abrir o arquivo, modifiquei qualquer coisinha nele, você vai estar marcando esta propriedade. Sim, literalmente pensa assim, o Flag Archive é um quadradinho que tem lá nas propriedades, e quando eu falo, vou marcar o Flag Archive, é como se você tivesse ido lá e marcado ele. Basicamente é como se você pensa assim, 0 e 1, vai dizer que está com 1, ou seja, está marcado. A lógica que você tem é, marquei ele. Pode ser com 0 ou com 1. Isso aí depende muito da ferramenta que vai estar utilizando. A regra geral é marcar um 1zinho ali. Então marquei essa propriedade. Significa que você fez esse arquivo agora, recente, é novo, ou houve alguma alteração nele. Se ele já está marcado, e eu vou lá e altero, ele permanece marcado. Quando que esse cara é desmarcado? Quando algumas rotinas de backup são realizadas. É aí que está o ponto. Se você olhar para um arquivo e a questão trouxe lá dizendo, olha, tem um arquivo em que a propriedade do Flag Archive está desmarcado. Qual é a sua certeza? Você só sabe uma coisa, que ele já foi salvo em algum backup. Mais precisamente, foi salvo ou em um backup do tipo completo ou em um backup do tipo incremental. No diferencial você não pode afirmar, pelo fato de estar desmarcado. Então, o fato de estar desmarcado, você tem a certeza que já está em algum arquivo de backup. Agora, se está marcado, não sei se está no backup. Pode estar. Pode estar no backup diferencial, mas eu não sei afirmar isso, porque é toda essa construção em cima desta propriedade. Como nós vamos manipular ela e entender a sua lógica na sequência de ações. Muito bem. Quando a gente olha para os tipos de backup, você tem uma lista que normalmente é apresentada com 5 tipos.
Esses 5 tipos de backup, você tem lá o chamado backup de cópia e o backup diário. Qual que é o cuidado a respeito desses dois carinhas? Porque essas duas estruturas, elas são apresentadas para você como um tipo de backup. Sim, mas esses dois caras não afetam as rotinas de backup. É aí que tá o ponto. Simplesmente, o backup de cópia, ele é a essência do backup. É o fato de você pegar lá o arquivo, Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é um backup? Bom, lembra lá, para ser um backup é ter o mesmo documento, o mesmo arquivo, a mesma informação em 2 dispositivos de armazenamento diferentes. Copiei e colei, é um backup. Tem a informação nos 2 lugares. Só que ao fazer isso manualmente, de modo geral, não vai estar mexendo no Flag Archive. Você não vai ali falar, eu copiei e está lá em outro lugar. O Flag Archive não sofreu alteração. Então, simplesmente não afeta, não altera o Flag Archive. Nem marcando, nem desmarcando. Nem usa, tá? O Flag Archive. O mesmo acontece com o backup diário. Na regra geral, o backup diário ele enfatiza mais a ideia de frequência. Qual é a sua frequência de execução do backup? E aí também, qual é a frequência que tem que ser feito um backup? Depende da importância dos seus dados, da frequência com que você altera os seus dados para dizer assim, olha, eu altero o dado uma vez por ano. Tá, se você altera uma vez por ano, você não tem por que fazer o backup todo dia. Ah, se você faz o backup cada 6 meses, ou depende da tua importância de dados e frequência de alteração e tudo aquilo que a gente também vê que impacta no desempenho. Então, quando você fala no backup diário, é a ideia de realizá-lo diariamente. Ok, tá bem, não vai ser a definição, é um backup diário. Isso não indica para você se está afetando o Flag Archive. De modo geral, não altera, não afeta, não usa, não interfere nele. O que vai ser utilizado? Quando você fala assim, tem que trabalhar com o Flag Archive? Quando ele trouxer algum desses 3 caras. Quando ele falar no backup completo, diferencial ou incremental. Alguns cuidados. Quando você olha para o backup completo, é o nome mais tradicional, só que ele é muito expressivo, ele diz muito o que acontece. Então as bancas gostam de utilizar uma das suas variações, que é falar em backup normal. Então vamos falar backup normal. Por quê? Porque se eu falar completo ou falar total, fica muito característico que eu estou salvando todos os dados. Agora se eu falo backup normal, você fica, como assim normal? Também chamado backup marcador. E aí cuidado com a situação. Esse cara, você vai ver ali, que ele não é o cara que marca, é o cara que desmarca. Mas ele é marcador porque ele é uma referência, por isso que eu gosto mais dessa outra opção. Ah, é um backup de referência, é um backup de apoio. Com base nele você vai considerar outras situações que acontecem na sequência. Então, essa opção do backup marcador não é a nomenclatura que eu mais gosto, por conta da interpretação errônea que ela propõe. Mas pode aparecer na prova também. Então, cuidado. O mais tradicional é falar em backup normal. E aí o backup diferencial e o backup incremental não tem muitas variações aí, é isso mesmo. E aí que você vai compor a sua rotina de backup justamente na junção desses 3. E aqui, toda a combinação é possível. Você pode pensar assim, eu quero usar só o completo. Beleza. Quero usar o completo e o diferencial. Beleza. Quero usar o completo e o incremental. Beleza. Eu quero usar os 3 juntos. Beleza. E aí você pode falar, vou fazer com esse, 2 desse e 1 desse. Ou o completo, 2 diferenciais e o incremental. Depende da sua necessidade, da sua regra. Você vai criar essa estruturação. Agora, olha uma coisa importante. Se você optar por fazer o diferencial ou por fazer o incremental, sempre vai ocorrer um backup completo, pelo menos, e de vez em quando ele acontece de novo, para que isso aqui possa ser feito. Então, o backup completo é só completo. Mas quando você fala numa rotina diferencial ou numa rotina incremental, vai ter a participação do completo neles. Então, vamos olhar para essas estruturas e entender como é que elas funcionam. Eu gosto de separar dessa seguinte forma. Você olha para os 3 tipos de backup e dentro da sua funcionalidade, separar os momentos. E com base nisso, você resolve qualquer questão. Agora, atenção. Quando a gente olha para o backup, é uma das poucas matérias que é interessante você tentar entender o fluxo. Embora com esse esqueminha você decore e vai no passo a passo da questão e consegue resolver ela sem problemas. Mas é mais fácil entender para não ser pego distraído, não ser pego numa confusãozinha tradicional que as bancas fazem. Então olha lá. Backup completo, normal, total, os vários nomes ali que ele tem. O que acontece durante a execução? Lembra que executar uma coisa, restaurar outra. Até separei aqui bonitinho para você. Então, na execução do backup, o que vai acontecer? Durante a execução, o backup completo é aquele que salva todos os arquivos. Seja eles alterados ou não. Essa é a definição conceitual dele. Salva todos os arquivos, alterados ou não. Que a gente também lê assim, olha, o backup completo vai olhar para os seus arquivos e vai ver, tá marcado ou não tá? Foda-se, ele vai salvar igual. Então vai salvar tanto marcado quanto desmarcado.
Ok, só que aí já começa uma brincadeira. Quando eu falo backup completo, salva tudo. Muito cuidado. Não é salvar todo o seu HD. Lembra que em algum momento você, como usuário, vai determinar: quero fazer o backup dos dados A, C, F. Eu não quero do B. Eu não quero do D. Eu quero só desses outros 3. Então é aí que está. Você em algum momento já selecionou quais são os arquivos que vão passar pela estrutura de backup. Quais pastas, quais diretórios vão ser feitos o backup deles. Aí você sempre considera isso. Destes que você indicou que você quer fazer backup, você vai salvar tudo. Ele não vai olhar para o teu computador inteiro e salvar tudo que está lá dentro, não. Muito cuidado com isso. Então, do que o usuário primeiramente selecionou, e você toma isso como regra para todas as situações que a gente vai trabalhar, você está salvando tudo no backup completo. Marcado ou não marcado. E aí, ao terminar de salvar, ou seja, salvei já, está ali no meu HD, salvo todos os arquivos. Ele vai fazer mais uma etapa para concluir esse processo de execução. Então, após salvar os dados, o backup completo vai lá no Flag Archive e remove a marcação. Tira aquela marcaçãozinha de lá de dentro. Com qual intenção? Simplesmente fazer a indicação de que aquele arquivo foi salvo no backup. Então, quando que ele é marcado, o arquivo? Quando você cria ou altera o documento. Se eu faço o backup completo, ele tira a marcação. Aí o que acontece? Onde é que está a indicação de que você salvou um arquivo do backup? No próprio arquivo. Então, muito cuidado. Porque a banca vai lá e fala, olha, o usuário, ele tem aqui que andar com os CDs de backup todos. Por exemplo, para fazer o backup de amanhã, eu tenho que pegar o CD de backup de hoje, para poder olhar ali e ver qual foi salvo e qual não foi. Nada a ver, porque é o próprio arquivo que está lá na produção, que está no teu computador ali em uso constantemente, que vai indicar para você se aquele documento foi ou não já salvo em um backup. Na regra geral, se está desmarcado, foi em algum momento. Se está marcado, não sabemos ao certo. E aí você vai entender justamente aqui. Por quê? O backup completo desmarcou. Então ele já está dizendo, salvei isso no backup. Agora, olha só. Fiz essa minha rotina. Como que acontece essa rotina? Um backup completo, pensa aí durante a semana, de domingo a sábado, você fala, vou fazer completo diariamente. Pode ser um backup completo a cada 2 dias, pode ser um backup completo por semana. A tua rotina é você que define. Mas vamos imaginar aqui diariamente para ficar mais sucinto, tá? Mas pode ser semanal, anual, mensal, varia aí. Faz um completo. Esse cara aqui vai salvar tudo que você tinha ali daquelas pastas indicadas. O da segunda-feira vai salvar tudo de novo. Ah, mas o arquivo já estava no domingo. Sim, mas é backup completo, salva de novo. Só que ele vai ter salvo coisas novas? Sim. Vai ter salvo as coisas que já estavam? Sim, claro, tem que pensar. Se eu apaguei um arquivo de domingo para segunda, é obviamente que ele não vai estar no backup de segunda-feira, porque eu apaguei, ele não existe mais, não tem como salvar uma coisa que não está ali no computador. Então você está fazendo uma rotina de backups, realizando ele, executando ele. Ok, deu merda. Precisei recuperar os dados no meu computador. Como é que eu vou fazer isso? Bom, quando você precisa restaurar os dados, é aí que vem o aspecto restauração a ser analisado. A restauração de um backup completo, ela precisa fazer o quê? Somente ir lá e pegar o último backup completo e restaurar o último backup completo. Então eu vou falar, restaura-se o último backup completo. Beleza. Olha o ponto crítico. Às vezes acontece aquilo. O arquivo foi apagado da segunda para terça. E aí eu recuperar o backup de terça, não tem o arquivo que eu queria. Eu queria pegar o arquivo lá. Esse é um ponto. Você sempre restaura, a regra geral é, você restaura o backup e aí você vai procurar os dados ali dentro. Aquela historinha lá da fita magnética, você procura no seu arquivo de produção e não no arquivo do backup propriamente dito. Nada impede que seja feito o contrário. Mas a regra geral é recupera e daí vai procurar o que você precisa, beleza? Então muito cuidado com essa rotina de realização. E não tem segredo. É simplesmente salva tudo, salva tudo, salva tudo, salva tudo. Qual que é o problema? Ele é mais lento na hora de executar? Sim. Dos 3 aí que a gente vai ver, na hora de executar o backup completo é o mais lento porque é o que salva o maior volume de arquivos na média geral. Cada caso é um caso. Se a questão disser assim, olha, todos os arquivos são alterados a todo momento, aí vale a pena fazer esse do que os outros. Então, aqui a gente vai falar no desempenho em termos de média geral. Para executar esse cara, é o mais lento. Mas para restaurar, ele é o mais rápido. Por quê? Você vai olhar os outros, vai perceber que os outros demoram mais porque restauram um maior volume de dados. Então, backup completo é o mais rápido para executar? Não. Para executar, é o lento. Para restaurar, é o mais rápido. E aí você salva todos os dados ali. Outro problema é que ele vai acabar ocupando um maior espaço.
Então, se você tem um espaço limitado, comparar os tipos de backup, você vai acabar conseguindo manter menos dias de backup dentro do seu HD, dentro dos seus dispositivos de armazenamento. Então, certo cuidado com essa análise aí dele. Agora, e o backup diferencial? Como é que ele funciona? Olha só. O backup diferencial, ele toma o seguinte princípio. Dentro do backup diferencial, também, eu tenho que analisar a execução. Eu vou executar o backup diferencial. Ele vai salvar todos os arquivos que foram alterados. Olha onde começa a brincadeira. Após o último backup completo. Eis o ponto referente. A nossa base de referência conceitual é o backup completo. Esse carinha aqui é o nosso elemento que a gente usa de âncora. Então, na essência, na sua rotina de backup, na execução, tá? Como é que funcionaria? Você pensa assim, vou fazer um backup do tipo diferencial. Você tem que fazer pelo menos um completo para começar a brincadeira. Aí, você vai fazer o backup diferencial na segunda-feira. O que esse backup diferencial da segunda tem? Somente os arquivos que foram alterados de domingo para segunda. Ou seja, fiz o backup completo no domingo, o que eu criar, o que eu alterar, né? Aqui eu falo alterado, mas entenda o criado também, né? Os novos. Então, o que eu criar a partir de domingo, depois daquele backup do domingo, eu vou fazer o backup na segunda diferencial e vou salvar. Agora, os documentos que já existiam lá no domingo, que foram salvos no backup completo, não preciso salvar de novo. Que já estão aqui nesse backup completo. Essa é a ideia. Quando eu vou fazer o backup na terça-feira, vou fazer outro backup diferencial. Na terça-feira, eu vou pegar e vou olhar e vou salvar tudo aquilo que foi criado e alterado desde este backup completo. Aí entra de novo aquela história. Eu preciso ter na mão o DVD do backup lá de domingo para poder saber se está salvo ou não? Não. Onde é que eu vou analisar se o arquivo foi salvo ou não? No próprio arquivo. Tá, é aqui que entra essa ideia. Ou seja, na hora que ele vai executar, ele vai salvar só aqueles arquivos que estão marcados. Só que tem um detalhe. Lembra que a gente está falando da execução. Ao salvar os arquivos, após salvar eles, então, coloquei eles dentro desse backup diferencial. Ele vai lá e não faz nada. Ele deixa o flag archive marcado. Ele mantém a marcação lá dentro. Ou seja, ele não mexe, não altera. Ele usa, cuidado. Diferente do backup de cópia ou diário, aqui você está usando o flag archive porque você só vai salvar aquilo que está marcado. Mas depois você não faz nada. Você não mexe no flag archive. Por isso que o que você salva na terça-feira, às vezes vai ter informação que já foi salva na segunda. Então, backup completo, tem o que está alterado e o não alterado. O de segunda tem só o que foi criado, alterado após o domingo. O de terça vai ter aqueles arquivos que eu alterei na segunda, mesmo que eu não tenha alterado de segunda para terça. Então, não mexi no arquivo de segunda para terça, eu vou salvar de novo, porque ele ainda está marcado, não removi a marcação. E assim vai repetindo a sua rotina. Você vai fazer na quarta, na quinta. A sua rotina você define. Você pode falar assim, depois de 4 diferenciais eu vou fazer um completo. E aí vai mais 4 diferenciais, outro completo. Vamos pegar o caso mais típico, né, que é pegar um marco semanal, e aí a gente fala assim, realizei o backup diferencial, outro backup diferencial. Quando virar no domingo, para que a coisa aqui não fique muito grande, porque o diferencial ele vai crescendo. Então, para que a coisa não fique muito extensa e trabalhosa depois, para não haver uma distância muito grande também do backup completo para o último diferencial, o que é recomendado? Que de tempos em tempos seja feito outro backup completo, depende da tua necessidade. E aí você vai fazendo outros backups. E aí vamos pensar naquela situação. Deu merda. Tá? Preciso restaurar. Então aí a gente entra na restauração. No caso do backup diferencial, se você optou por uma rotina de backups diferenciais e você fala, preciso restaurar, você vai restaurar o último backup completo, que é o seu marco, né, de referência. Você restaura o último backup completo e o último backup diferencial. Então imagina que deu problema aqui, né? Chavou aqui na brincadeira, você vai pegar o último completo e o último diferencial. Você pega somente estes dois carinhas e restaura. E aí pronto, você vai ter os arquivos que foram criados lá no começo e os não alterados também, né? O que não sofreu mudança, o que estava desmarcado, e tudo aquilo que foi modificado depois dele, as atualizações, você vai ter. Ou seja, se você pegasse só o último diferencial, tem que ter cuidado. Porque aqueles arquivos que você nunca mexeu, você, eu tenho esse arquivo há muito tempo, fiz um backup lá em 1900 bolinha, e aí nunca mais mexi nesse cara. Se eu pegar só o último diferencial, esse cara não está lá dentro, porque você nunca mais mexeu, não é um arquivo que você tem manipulado ele. Então por isso que eu preciso de um marco, preciso de um backup completo
de tempos em tempos. Então, a ideia da rotina de execução do backup diferencial. Agora, olha o backup incremental, como é que ele vai trabalhar. Ele é muito parecido. Na primeira execução, tá? Nessa primeira etapa, esse carinha aqui, ó, o primeiro diferencial, ele vai ser quase igual ao primeiro incremental. O conteúdo dele é igual. Os dados que eles vão salvar são os mesmos. Por quê? O que muda é a partir dali. Porque, justamente, é o que ele faz após salvar que muda. O backup incremental, tal qual o backup diferencial, só salva os arquivos que foram alterados. Então, cuidado, novos ou alterados, só que a referência muda um pouquinho. As questões podem falar só assim. Olha, o backup incremental salva arquivos criados ou alterados desde o último backup. E morrer aí, genericamente falar, desde o último backup. Aceita, tá? É correto dizer isso, embora não é a melhor opção. Por quê? Se ela falar assim, o backup incremental, quando for fazer um backup incremental, ele salva os arquivos que foram criados ou alterados após o backup diferencial? Então, não necessariamente, porque o diferencial não é referência para o incremental. Na verdade, o backup diferencial, quando tu olha para ele não é referência nem para ele. Quando eu vou salvar um diferencial, ele olha para o completo, ele não olha para o que foi feito antes dele. Então, muito cuidado. O backup diferencial não é referência. Ele não serve como base para você falar o próximo backup a ser executado. O incremental é. Então, é aí que está o ponto. Então, o conceito completinho seria dizer, salva os arquivos alterados desde o último backup completo ou incremental. O diferencial não entraria no conceito. Basicamente, tal qual o diferencial, eu só vou salvar os arquivos que estão marcados. Então, eu olho lá para o flag archive e falo, o que está marcado? E salvo. O que está desmarcado não salvo. Mas preciso que alguém vá lá e desmarque, né? E aí você lembra, quem é que vai desmarcar? Assim como na rotina de backup diferencial, ao optar por fazer o backup incremental, o primeiro backup é o backup do tipo completo. E aí vai ser executada a sequência de incrementais. Ok. Completo salvou tudo e desmarcou. Na hora que você vai fazer o primeiro incremental, nesse primeiro incremental, você vai ter os arquivos que foram criados depois do domingo. Aquilo foi criado, modificado, do domingo para segunda, após aquele backup completo que você fez. Salvou todos os dados ali dentro? Beleza. O que acontece? Ainda na execução do backup, ou seja, ao terminar de salvar os dados no OGD, ele vai lá e remove a marcação. É aí que está a comparação entre ele e o diferencial. O incremental desmarca. Tira a marcação lá de dentro do seu documento. Por quê? Porque assim ele vai permitir que o próximo tenha uma referência. Na hora que você vai realizar o backup incremental na terça-feira, ele só vai salvar o que tem alteração, o que está marcado. Então, completo, desmarcou tudo. O incremental salvou os arquivos que foram criados de domingo para segunda e desmarcou. Na terça-feira, eu só vou estar salvando os arquivos na terça que foram criados ou modificados depois do backup de segunda-feira. Ou seja, aquilo que foi salvo já na segunda-feira, eu não preciso salvar de novo. Eu não vou duplicar aquela informação. Viu aquela ideia de deduplicação e tudo mais? Então, eu não vou duplicar essa informação. Simplesmente, eu vou salvar só o que tem de novidade, o que está diferente. Legal. E assim vai se repetindo. Por isso que a gente fala que o backup incremental, ele olha sempre para o backup anterior a ele. Enquanto que o diferencial, ele olha sempre para o completo lá atrás. Então, vamos fazendo a nossa rotina de backups incrementais. Chega lá na segunda-feira, no domingo, é recomendado que você faça novamente um backup completo. Por quê? Por conta do tamanho da coisa de novo, só que agora numa outra perspectiva. Então imagina que você continuou fazendo a sua rotina de backups e aqui na quarta-feira deu chavu, deu merda, perdeu os dados, preciso recuperar. O que eu restauro na minha rotina de backup incremental? No backup incremental, quando você optou por fazer desta forma o seu backup, você vai precisar restaurar o último backup completo. Então você vai pegar o último backup completo e todos os incrementais feitos após ele. Tudo aquilo que foi depois dele que você possa restaurar. Então você vai restaurar tudo isso aqui. Consequência, é o mais lento para ser restaurado. Por quê? Na execução, ele é mais rápido. Comparar o incremental com o diferencial, na hora que eu estou salvando, eu só penso assim, na segunda-feira eu salvei quase a mesma coisa, né? Incremental e diferencial são os mesmos arquivos. Na terça-feira, o incremental salvou só o que tem de diferente de segunda para terça. Já no diferencial, a terça-feira tem o que tem na segunda, então vai crescendo o volume de arquivos. Então, na execução, na média geral, cada backup incremental, ele tende a se manter constante, pequeno. O diferencial tende a crescer, o completo cresce pra caramba. Então, o mais rápido para executar
é o incremental. O mais lento para executar é o completo. O diferencial está no meio termo, tanto para desempenho para uma coisa quanto para outra, tá? Por isso que está aqui no meio ele. Então, em termos de desempenho, o diferencial está no meio. Então, você olha, o mais rápido para executar é o incremental. E é o mais lento para restaurar, por quê? Porque eu restauro um completo e mais um monte de incrementais. Olha o problema. Criei um arquivo e salvei ele no domingo. Alterei alguma coisa de domingo para segunda, vou salvar a versão nova dele, né? Ou seja, não vou salvar só o que mudou, eu salvo o arquivo inteiro, a versão nova. De segunda para terça, mudei de novo o arquivo, editei ele, salvo de novo. De terça para quarta, editei de novo. Então eu vou ter 3, 4 versões aí do mesmo arquivo. Pô, porque eu fui alterando ele, então salvando de novo. No diferencial, eu só vou pegar a última versão. Eu não pego todas. Então é justamente esse ponto, eu vou restaurar todas. Aí o que acontece? Se você tiver mais de uma versão do arquivo, como é que acontece? O que vai aparecer na hora de restaurar? E aí você tem uma ferramenta dentro do Windows lá que é o histórico de arquivos. Ele é bem parecido com a ideia do backup incremental. Quando você tem a restauração, as várias versões de um mesmo arquivo, quando você utiliza o backup incremental, ou mesmo o diferencial, que pode ter 2 versões, né? A última e a primeira, você vai na própria propriedade do documento. Você clica, tá tudo no mesmo arquivo. Você clica lá com o botão direito do mouse em cima do documento, no arquivo passa lá, bonitinho, principalmente arquivo, e tem lá propriedades, você vai lá dentro das estruturas das abas e você tem as versões ali dentro. E ele vai mostrar as diferentes versões. Você vai selecionar qual você quer que seja exibida pelo programa. Ah, legal. Então, na restauração de backup incremental, as diferentes versões ficam no mesmo arquivo. Ele restaura, ele entende que é o mesmo arquivo. É uma situação à parte que ainda não vem no universo de provas. Mas entenda justamente essa sequência. Dá para misturar completo com incremental? Melhor, completo com incremental e diferencial? Porque querendo ou não vai ter o completo na brincadeira? Sim, dá para misturar. Só que você tem que entender essa regra aqui. O que acontece? Se eu colocar um completo, ele desmarcou. Fiz um diferencial, ele vai deixar marcado. Ao fazer um outro incremental, ele vai remover a marcação. Se eu fizer um novo diferencial, então tudo isso aí tem que ser analisado. A lógica são questões mais elaboradas. Mas por isso eu falei que é melhor entender do que só decorar. A regra geral é que a maioria das questões vão bater isso aqui. Sequência, uma rotina uniforme, homogênea. Mas você pode misturar a coisa toda aqui e fazer algo diferente, beleza? Vamos treinar um pouquinho? Olha a nossa questão. Analise a alternativa que completa, correta e respectivamente a lacuna da frase a seguir. Um backup copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental. Olha que é aquela história, né? Chamando de backup normal o nosso backup completo. Ou incremental, é o conceito estrutural todo, né? Que fala justamente a respeito do backup integral, de cópia, incremental e diferencial. Pô, é o backup incremental. É só olhar, o backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental. E os marca como arquivos que passaram. Olha a maldade da questão. Ou seja, professor, ele falou que marca, mas o backup incremental não desmarca? Mas olha ali ela explicando no final. O atributo de arquivo é desmarcado. Então aqui a questão já te dá no conceito dela, na estrutura, a definição que você leva para as provas. Então pronto, quer melhor opção que essa? Está aí a alternativa C, portanto, a alternativa correta. Próxima questãozinha. O backup é um procedimento realizado para garantir a segurança de dados em sistemas computacionais. Acerca desse procedimento, foram feitas as afirmações a seguir. Primeira afirmação. Recomenda-se realizar o backup de uma partição em outra partição do mesmo disco. Primeiro, que isso aqui já não é backup, né? Porque está no mesmo disco. Então já está errada a primeira. Se tem o primeiro aqui, a gente já mata fora essas alternativas. Item 2. O primeiro backup criado para preservar os dados no sistema de backup é o diferencial? Opa, peraí. O primeiro backup não é o diferencial. Porque mesmo numa rotina diferencial, o meu primeiro backup é um backup do tipo completo ou normal. Então, se tem o item 2, está arriscado, você já respondeu a questão sem olhar certa, só olhando as erradas. Item 3. O backup incremental copia apenas os arquivos criados ou modificados desde o último backup normal? Sim. Mas aí você tem que ter cuidado. Por quê? Ele também pega o último incremental? Sim, mas aqui não tem outra opção, é a melhor, é aquela que sobra. Então, é uma alternativa parcial. Criado, modificado desde o último backup normal. O problema é que esse apenas ele é meio forçado, é pesado. Se tivesse uma alternativa que não incluísse o item 3, você marcaria. Porque o incremental também pega aquilo que foi criado ou alterado após o último incremental. Então, muito cuidado com esse item 3 aqui. Mas aqui não vai sobrar questão alternativa para você. E o item 4, realizar backups
diferenciais ou incrementais requer menos espaço de armazenamento do que o backup normal? Sim, porque o backup diferencial, por mais que ele tende a crescer, cada backup diferencial é menor do que um backup completo. Então, à medida que o tempo vai passando, o backup completo ele vai ficando muito maior do que o diferencial. O incremental é o que menos que vai crescer. Então, assim, essa aqui é a alternativa mais essencial. Se fosse para uma prova de múltipla escolha em que cada uma fosse uma alternativa, só seria essa. O item 3 não é a melhor das opções, mas aqui não tem outra, tá? Então acontece esse tipo de situação. Portanto, a alternativa C correta. Próxima questão. Na primeira vez que se realiza uma cópia de segurança, seja de um servidor ou de um computador pessoal, o tipo de backup mais indicado, na verdade, essencial, é o backup do tipo completo, que a gente precisa executar para acontecer todo o procedimento correto. Então, aí você tem a ideia básica. Viu? É isso que a gente encontra sobre o backup. Claro, a indicação é que você sempre procure mais e mais questões, porque é um assunto muito recorrente nas provas e que merece toda a sua atenção por conta justamente da estrutura, da brincadeira, da facilidade em induzir você a erro. Tranquilo? Ficamos por aqui e até a próxima.